Quando meu pai foi embora de casa para morar com a amante, eu tinha 3 anos. Meu pai sempre traiu a minha mãe, sempre. Mas a minha mãe ali suportando, dizia que amava muito ele e não deixava meu pai. Tanto que ela suportou muita coisa mesmo. Até aceitar meu pai colocar o nome da própria amante em mim. Sim, quando eu nasci, meu pai, em homenagem à amante, colocou o nome dela em mim. Hoje eu me chamo Valquíria, o nome da amante do meu pai. Hoje, quando eu falo isso, eu fico chocada. Como a minha mãe era obcecada pelo meu pai, como ela tinha uma dependência emocional por ele, a ponto de aceitar isso. Enfim, mas até que um dia meu pai, ele jogou tudo pro ar, abandonou a minha mãe, eu e minha irmã, né, eu tenho uma irmã mais velha, e foi morar com a Valquíria, a amante dele. E a minha mãe, gente, continuou a vida, foi muito difícil para ela, muito difícil mesmo. Eu lembro o quanto ela sofreu, né? A minha irmã, principalmente, que lembra mais, porque quando meu pai ele foi embora, eu tinha apenas 3 anos. Mas a minha irmã me conta que a minha mãe sofreu demais, mas ela conseguiu dar a volta por cima e logo encontrou outra pessoa. Só que eu e a minha irmã, a gente não gostava dessa pessoa que a minha mãe arrumou. E logo eles foram se juntar. Um pouco tempo que eles se conheceram, logo se juntaram. E ele, gente, olhava estranho pra mim e pra minha irmã. A gente sempre se esquivava, a gente sempre saía de perto dele. Mas ele, gente, quando eu tinha 7 anos de idade, ele começou a dar um jeito da minha mãe sair de casa. Ele começou a perturbar a minha mãe, dizendo que ela tinha que trabalhar, você tem que trabalhar, tem que ajudar aqui em casa, não sei o quê. Aí a minha mãe arrumou um trabalho e a minha mãe ficava preocupada com a gente, que a gente estudava, chegava da escola, né, e ficar sozinha com ele. E ele dizia, não se preocupe, eu cuido dela, não sei o quê. E minha mãe confiou nele. O nosso pesadelo começou aí. Quando a nossa mãe começou a trabalhar, começou a sair de casa. Eu lembro que ele começou a mexer com a gente. E a gente ficava muito revoltada quando isso acontecia, principalmente a minha irmã mais velha. E ele percebendo que a gente tinha um jeito, um gênio forte, ele começou a nos assustar. Ele começou a fazer uma pressão psicológica muito grande na gente. Ele tinha uma faca. E eu me lembro dele amolar essa faca, sabe? Ele ficava amolando na nossa frente. E dizia que se a gente não deixasse ele fazer o que queria com a gente, ele ia acabar com a nossa vida e a da nossa mãe com aquela faca. Então imagina aí, gente, um homem amolando uma faca na sua frente e ameaçando tirar a sua vida com aquele objeto. É uma tortura, gente, é um terror psicológico muito grande. E a gente era muito nova ainda. Eu tinha 7 anos quando tudo isso começou. Então a gente era muito nova e a gente começou a ficar com medo. Começou a ficar com medo. E a gente não falava nada pra nossa mãe. Até que um dia, a minha irmã mais velha, ela tomou coragem. Ela sempre foi muito assim, sabe? Ela sempre foi muito corajosa. Só que ela também ficou com medo. Mesmo ela sendo corajosa, ela também sentiu medo. Tanto que demorou, gente, para ela procurar ajuda. Até que um dia ela não aguentou. Ela tinha uma amizade com uma professora. E com essa professora ela desabafou, ela contou tudo o que acontecia dentro da nossa casa. E essa professora acionou o conselho tutelar. E eu me lembro, gente, que eu tava na escola, na aula de educação física, a quadra era aberta e dava para ver quem chegasse assim em frente à escola. E eu lembro de um carro grande, com um nome bem grande, Conselho Tutelar. Nisso, as mulheres saíram dentro do carro, foram conversar com a diretora. A diretora chegou até mim, me chamou no cantinho e perguntou assim: Valquíria, tá acontecendo alguma coisa estranha na sua casa? Gente, eu gelei todinha, eu comecei a me tremer, eu comecei a ficar nervosa, sabe, a suar frio, a chorar. E ela perguntava: pode falar, meu amor, você tá segura agora, pode falar. E eu não conseguia, gente, eu tinha medo. Eu balançava a cabeça assim, dizendo que não,
porque eu tinha medo. Na minha cabeça eu ia morrer. Aí na minha cabeça eu pensava, e agora acabou tudo, ele vai acabar com minha vida, com a da minha irmã, com a da minha mãe. E eu chorava, chorava, chorava muito. Mesmo assim me levaram pro conselho tutelar. E lá minha irmã já estava lá, né? Porque eles foram primeiro na casa da minha mãe, pegaram a minha irmã, conversaram um pouco com a minha irmã lá. Minha irmã confirmou tudo, levaram minha irmã. E a minha mãe, sabe, sem saber de nada, minha mãe não sabia de nada. Minha mãe ficou desesperada quando descobriu tudo. Minha mãe implorava, dizia que não sabia, que ia deixar ele, que não levasse a gente, mas não teve jeito, levaram a gente. E quando eu cheguei lá, minha irmã tava lá já, me esperando. E a gente deu um abraço muito forte, começamos a chorar. Depois daí nos levaram para um abrigo e a minha mãe, ela não podia nos visitar, não podia de jeito nenhum, porque ela teve que provar na justiça que ela não tinha culpa, que ela não sabia de nada. E realmente, gente, a minha mãe não sabia do que acontecia, porque a gente não tinha coragem de falar para ela, porque a gente acreditava mesmo que ele ia fazer, ele ia cumprir com a promessa dele de usar aquele objeto para acabar com a nossa vida. Então, a minha mãe não sabia, a minha mãe teve que provar, ficou muito tempo sem a gente, muito tempo mesmo. E a gente também já não acreditava mais que ia voltar para casa, porque a gente vivia em audiências, e a gente não acreditava mais que a gente fosse ver a nossa mãe. Um dia, eu me lembro como se fosse hoje, era o mês do Dia das Mães, uma pessoa foi lá no abrigo e falou, arruma suas coisas que a gente vai sair. Não disseram para onde a gente ia e eu achava que a gente ia para mais uma audiência. Arrumamos nossas coisas, colocaram a gente dentro do carro, até então a gente não sabia para onde estava indo. Mas quando estava chegando na casa da minha mãe, a gente já sabia o que estava acontecendo, para onde a gente estava indo. Quando a gente chegou, a nossa mãe estava tão triste, sabe? Lavando roupa numa bica. E quando ela viu a gente, a minha mãe não conseguiu acreditar. A minha mãe correu, abraçou a gente tão forte, tão forte. E ela chorava, chorava, chorava. E naquele momento, eu pensei comigo mesma, o pesadelo acabou. Os abusos começaram quando eu tinha 7 anos. E acabou quando eu tinha 11. E a gente ainda ficou longe da nossa mãe, passou por todo esse sofrimento. E quando a gente tava ali de volta, na casa da nossa mãe, a gente chorou de alegria, sabe? A gente se abraçou e a gente chorava de alegria. A minha mãe não tava mais com ele, né? Graças a Deus, ela não ficou do lado dele. Ele foi preso. E de jeito nenhum, ela não quis mais nem ver a cara dele. Não quis mais nem ver. E a nossa mãe ficou ali com a gente, cuidando da gente. Até que um dia, a nossa mãe faleceu. E quando ela faleceu foi muito difícil, muito difícil. Eu lembro que a gente passou muita fome, muita fome. Eu entrei em depressão. Eu precisei de muita ajuda médica para sobreviver, gente. Sem exagero nenhum, para sobreviver, porque eu entrei numa depressão profunda, profunda mesmo, e precisei de muita ajuda médica para sair do fundo do poço. E o tempo passou, eu me recuperei, continuava tomando remédio para ansiedade e depressão, mas já estava bem melhor, voltei a estudar. E o meu sonho, gente, sempre foi fazer odontologia. Sempre foi fazer odontologia. Mas sempre que eu falava sobre esse sonho com minhas amigas, as minhas amigas me desencorajavam, falavam que eu tava maluca, que aquele curso era curso para filhinho de papai, que era curso caro. Elas tinham razão, mas eu não dei ouvidos. Não dei ouvidos àquelas palavras. Eu sabia que eu conseguiria, mas para isso eu tinha que ralar. E nisso, gente, eu comecei a trabalhar em 2 empregos. Vendo que 2 empregos não tava dando certo, eu comecei a fazer bico, gente, nas horas vagas que eu tinha dos 2 empregos, né? Que eu já tinha acabado os estudos, então nas horas vagas que eu tinha dos 2 empregos, eu fazia bico. Era o que aparecesse. Faxina, babá, vendia suco, comecei a vender suco natural, comecei a vender doce, salgado, gente, tudo. Tudo que vocês imaginarem aí que eu podia fazer para vender, para ganhar uma grana extra, eu fazia.
E foi assim que eu consegui começar a fazer meu sonhado curso de odontologia. Não foi fácil, foi muito difícil. Muitas pessoas, quando viam aquela minha rotina louca, diziam que não ia dar certo, que eu tava vegetando, que eu ia voltar, me afundar na depressão de novo, que eu ia me frustrar, que eu não ia conseguir. Gente, muitas pessoas me desanimavam. Mas entrava por aqui, ó, e saía por aqui. E eu consegui terminar o meu curso. Gente, quando eu coloquei aquela beca, vocês não imaginam a emoção que eu senti naquele momento. Passou um filme na minha cabeça, sabe? Passou um filme de tudo que eu vivi. Eu tinha tudo pra dar errado. Eu tinha tudo pra me deixar afundada na depressão. Entendeu? Porque o que eu passei não foi fácil. Não foi nada fácil. Só quem passou entende o que eu tô falando. Mas eu consegui. Hoje eu tô aqui, formada, exercendo a minha profissão que eu amo. Doutora Valquíria. Nunca imaginei que um nome que causou tanta dor para minha mãe fosse hoje ser o meu orgulho, Doutora Valquíria. Então não deixei que as dúvidas, que os comentários negativos, que os traumas atrapalhassem na minha vida. Ao contrário disso, eu usei tudo isso como arma ao meu favor. E hoje estou aqui feliz, realizada, exercendo a profissão dos meus sonhos. Então, gente, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história baseada em fatos reais, sim. Eu vou deixar aqui o link pra vocês, gente. Essa história é muito emocionante, muito linda. Vou deixar o link do relato, ela mesma, a Valquíria, contando a história pra vocês, tá? E, nossa, que lindo, gente. Que história linda de superação. Gente, vocês não têm noção do quanto isso... me dá um gás assim pra não desistir, pra continuar, pra correr atrás. Essas histórias são muito lindas, gente, e nos dá sim uma forte esperança, sabe? Fico muito feliz por ela. Que bom que ela conseguiu dar essa volta por cima, porque infelizmente muitas meninas não conseguem. É um trauma muito grande que muitas carregam pro resto da vida, né? Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo, clica aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, ativa a notificação na opção todos para não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!